Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um culto online. Estamos nessa quarta-feira, hoje é dia 25 de março de 2020 e estamos começando mais essa live, esse culto online. Eu quero pedir você para aqueles que estão ao vivo com a gente compartilharem essa transmissão para o máximo de pessoas. Você que está no Facebook, compartilha aí, a turma do Instagram também. Vamos aproveitar essa oportunidade e conto com o seu apoio aí. Vai compartilhando, vai transmitindo isso para todos os seus conhecidos, para a gente ter o nosso momento de reflexão na palavra. Eu quero continuar aqui avisando que, por enquanto, nossas atividades presenciais continuam suspensas, né? Nossas lives estão sendo menores, em tamanho menor, tempo mais curto, porque nesse período o controle de banda de internet tá mais restrito, né? E chega um momento que é muita live, muita igreja fazendo live ao mesmo tempo e a internet no país está ficando lenta depois de certo horário e cai a conexão. Então a gente quer evitar isso, fazer alguma coisa mais direta, mais concisa e a gente aproveitar melhor o nosso tempo e a qualidade de conexão enquanto estamos aqui. Então, enquanto nossa igreja está com as atividades presenciais suspensas, nós continuamos aqui os dias certos, né? Toda quarta e domingo às 19h30, mantendo nossos cultos, nossas atividades. E eventualmente, nos outros dias da semana, a gente faz um bate-papo para estar compartilhando algum versículo também da palavra, para a gente aproveitar esse tempo de quarentena, né? Estamos fazendo as lives da quarentena e aproveitando esse tempo que muitos têm oportunidade de ficar em casa e assim a gente aproveitar bem essa oportunidade. Hoje eu quero ser bem direto, que a gente tem coisas importantes para tratar. Vamos começar com a nossa reflexão no texto bíblico aqui. Quero pedir você para acompanhar com a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí na sua casa, em Gálatas 5. A gente vai ler uns versículos aqui, do versículos 16 ao 26. Gálatas 5, do 16 ao 26, a gente quer falar um pouquinho sobre o cantinho do pensamento. Quarentena, o cantinho do pensamento. E o versículo 16 começa falando o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos ter uma primeira oração pedindo a orientação de Deus para essa nossa reflexão. Senhor Deus, que o Senhor abençoe agora, me ajude a transmitir o Teu ensinamento da forma mais direta e clara e útil possível. Que o Senhor abençoe cada um que está assistindo, seja agora ao vivo ou aqueles que estão assistindo essa mensagem gravada depois. Que o Senhor fale aos seus corações, que seja um momento da gente refletir e a gente entender o Teu plano para as nossas vidas. Precisamos entender o que o Senhor quer para nós, precisamos entender o Teu agir em nossas vidas em meio a essas questões
que temos vivido. Que o Senhor nos proteja e nos direcione, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, quarentena no cantinho do pensamento. A gente sabe que as crianças, quando aprontam alguma coisa, os pais colocam ela no cantinho do pensamento para ficar ali refletindo no que tem feito das suas vidas, né? E o tempo varia do que elas fizeram. Se o que elas fizeram é muito grave, uma rebeldia, algo muito absurdo, então elas passam um tempo maior no cantinho do pensamento, ali refletindo no que fizeram na sua vida. Então, a gente sabe que a humanidade tem feito muita coisa que desagrada a Deus. E essa questão que temos vivido não é uma punição. Não é uma punição. Tem muita gente que quer colocar Deus como alguém que ficou indignado com as coisas erradas que fizeram e agora ele manda um vírus mortal. Deus não age dessa maneira. Deus não está mandando um vírus porque no carnaval fizeram chacota do nome dele. Isso aí, Deus não tem crise de identidade ou crise existencial para ficar punindo as pessoas dessa maneira por causa disso. Mas ocorreu um problema de pandemia. E de certa forma nós somos colocados em quarentena e deve ser usado esse tempo também para que a gente reflita nas coisas que nós temos feito, nas coisas que nós temos vivido. Então é como se a gente encarar dessa maneira, né, a gente está sendo obrigado a ficar quietinho no nosso canto e a gente deve pensar no que a gente tem feito, no que a gente tem feito da nossa vida, com a nossa vida, o que a gente tem feito com as questões, com as oportunidades que têm acontecido, que Deus tem colocado em nós. Então a quarentena, de uma certa maneira também, como a gente observa certas crianças no momento que estão no cantinho do pensamento, algumas crianças se mostram ainda mais rebeldes, ainda mais iradas, elas choram, elas esperneiam, elas perdem o rumo, mostram ainda mais quem elas são. E é interessante que essa quarentena ela também está fazendo isso com muitos de nós. Quando a gente fica recluso muito tempo e a gente não pode fazer aquilo que normalmente a gente faz, revela muito da nossa carnalidade que está ali, incubada. E a gente começa a mostrar e a ser de certas maneiras e formas que nós normalmente não somos. E começa a revelar muito da nossa carne. E esse texto ele fala, as obras da carne fala sobre o fruto do Espírito. E é interessante que no tempo de quarentena a gente começa a perceber que às vezes nós nos nossos relacionamentos a gente vê muito meme lá na internet, muita brincadeira, o marido escondido lá no telhado porque ele não aguenta mais ficar dentro de casa que a esposa pega no pé dele, ou a esposa também não aguenta o marido reclamando de tudo dentro de casa, ou os pais não aguentam mais porque os filhos estão pondo fogo dentro da casa e aquela confusão. E tá aquela loucura, né? Assim, os filhos não conseguem controlar os pais que querem sair para a rua de qualquer jeito. Os idosos não querem ficar em casa e se rebelam e saem escondidos e vão dar uma volta na rua e aquela confusão. E aí o clima vai ficando tenso, o clima vai ficando difícil de lidar. E aí aquela carnalidade, aquelas coisas começam a aparecer. E como a gente viu aqui, o versículo fala que a carne, ela luta, ela milita contra o Espírito. Às vezes nós sabemos o que devemos fazer de forma correta, mas a carne quer que a gente faça de outra maneira. E a gente começa, às vezes, as pessoas não ocupam o seu tempo da melhor forma e começam a criar confusão dentro da própria casa. E aí o que acontece? A gente começa a ver aqui, por exemplo, no versículo 19 até o 21, ele fala sobre as obras da carne, e a gente vê ali que as obras da carne são conhecidas, e ele começa a mencionar algumas áreas de carnalidade. Ele começa a falar sobre algumas coisas relacionadas à sexualidade, prostituição, impureza, lascívia, depois algumas coisas relacionadas a questões espirituais, idolatria, feitiçarias, e ele começa a entrar numa área de relacionamento que há carnalidade da forma de lidar com os outros. Aí entra as inimizades,
as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões e facções. Aí ele entra aqui a questão de comportamento, bebedices, glutonarias. E na quarentena, o que tem de gente arrumando confusão dentro de casa, não tem como anotar de tanta coisa que isso tem acontecido. Então você vê aqui o que está tendo de ira, de inimizade sendo criada, de ciúme acontecendo, de iras, de discórdias, de dissensões, de divisões, de facções. Tem gente que não está se aguentando mais. E a quarentena, a gente não sabe quanto tempo ela vai levar. Esse cantinho do pensamento, a gente não sabe quanto tempo ele vai levar. Se vai ser 15 dias, se vai ser 30 dias, ou 60 ou 90, a gente não sabe. E aí, isso tem revelado muito de quem nós somos, tanto para nós quanto para outras pessoas. E esse texto, ele, além de mostrar o que a carne é e como nós temos lidado ou vivenciado as coisas de determinada maneira, ele dá alguns conselhos aqui de como nós devemos, o que nós precisamos fazer. No versículo 16 ele fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo forte da carne. Então, ele está falando aqui que a gente deve andar no Espírito, que deve guiar nossas atitudes, não é essa natureza carnal que o tempo todo quer falar, ou quer fazer, ou quer instigar em nós o pior de nós. Porque o que a gente tem visto nessa quarentena é muita gente explorando ou permitindo que o pior delas venha à tona. E o povo perde o rumo, perde a consciência, perde a noção, perde o bom senso. Isso é carnal. A gente tem que andar no Espírito, no cantinho do pensamento da quarentena, a gente tem que entender o que Deus quer para nós. Ele quer que a gente ande no Espírito, que o que esteja mais evidente não seja nossa carnalidade, mas o Espírito dele que habita no coração de todo aquele que crê nele. Ele fala no versículo 18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então eu tenho que andar no Espírito, eu tenho que ser guiado no Espírito. As minhas atitudes nesse momento de confinamento, de situação um pouco mais estressante, o Espírito é que tem que guiar as minhas palavras, os meus pensamentos. O versículo 25, ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu preciso andar no Espírito, preciso viver no Espírito, preciso ser guiado no Espírito. E o que significa isso? Eu preciso, para eu conseguir ser guiado no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito, o Espírito tem que produzir fruto em mim. E o fruto é o que está aí no versículo 22 e 23. Mas o fruto é amor. Esse amor, o amor a Deus, o amor à palavra, o amor às coisas de Deus vai gerar esses outros frutos, essa outra parte do fruto em mim. Então, isso tem que gerar amor, tem que gerar alegria. O que tem de gente mal-humorada, o que está tendo de gente infeliz, com falta de alegria nesse tempo, tá igual criança no cantinho do pensamento, birrenta lá, mas eu quero sair daqui, sabe, faltando entender que são circunstâncias que estão além da nossa realidade ou da nossa área de atuação. Então não adianta eu perder a minha alegria porque eu estou confinado. Eu tenho que entender que a minha alegria independe se eu estou em condições de andar na rua ou eu tenho que ficar dentro de casa. Alegria, paz. Se você anda no Espírito, se você vive no Espírito, se você é guiado no Espírito, mantenha e providencie paz onde você está, no seu confinamento, na sua casa. Não gere confusão. Não esteja promovendo problema num ambiente onde tem muitas pessoas que precisam ficar com tranquilidade, porque aí fora já falta de paz a gente já tem. Você entra nas redes sociais, o povo está querendo matar um ao outro.
Então, cadê a noção, né? Então, a gente precisa ter paz, longanimidade, longo tempo para se criar ânimo, para se irar contra alguém, benignidade, querer o bem, bondade, fazer o bem que quer, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que está colocando, são coisas que o Espírito produz. Então, hoje, a gente abre as redes sociais, ou você abre o Twitter ou o Facebook, o povo está querendo que outras pessoas morram, deixem de existir. E muitos deles são crentes, ou se dizem crentes, se dizem guiados pelo Espírito, se dizem que vivem no Espírito, que andam no Espírito. O confinamento está tirando o bom senso das pessoas, porque elas estão permitindo que a carne fale mais alto do que o Espírito. E isso não pode ser assim. Ah, mas o governante tal falou, fez isso, e não sei quem fez isso, e não sei quem está fazendo tal coisa, e tem que morrer. Não, isso não é assim que deve ser. Isso mostra que a sua carne está falando mais alto do que o Espírito. Então você precisa, no cantinho do pensamento, Deus está falando com você, vai ter que ficar mais tempo aí para aprender a lidar com as coisas quando elas não te agradam, porque o que falta, o que parece muitas vezes é falta de maturidade da nossa parte, porque a gente começa a espernear quando as coisas não acontecem como nós queremos. Isso é falta completa de maturidade. Então eu preciso, no cantinho do pensamento, aprender e deixar, implorar que o Espírito de Deus me guie, que eu ande no Espírito, que eu viva no Espírito. Porque como fala o versículo 16, andai no Espírito, se eu andar no Espírito, eu jamais vou satisfazer o desejo forte da carne. O que nós temos visto hoje é muita gente nadando de braçada na carne. Discórdia, ira, dissensão, facção. A carne está falando mais alto porque o Espírito não está tendo 100% de liberdade para agir nos corações. Então, meu amigo, minha amiga, prezado telespectador e ouvinte, Deus nos colocou no cantinho do pensamento. É hora da gente sentar, ouvir o que Ele tem para dizer e viver e cumprir isso. Sem rebeldia, sem gritaria, sem desorientação. Agora não é momento para isso. Agora é momento de andar no Espírito, de viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, para que quando a gente sair, pelo nosso bom comportamento, a gente conseguir sair dessa quarentena, sair dela melhor, muito mais espiritual, muito mais preparado para viver lá fora do que estávamos prontos ou achávamos que estávamos prontos antes. Então é isso, gente. Estamos no cantinho do pensamento. É momento de reflexão. É momento de gastar mais tempo com aquilo que é útil. Ao invés de a gente ficar brigando com todo mundo nas redes sociais, vamos passar mais tempo falando com Deus, coisas mais úteis. Porque não vai adiantar nada ficar esperneando por aí. Deixando que a carnalidade, que a gente tem que fazer morrer essa natureza, como Jesus crucificou a carne, e a gente deve, com Cristo, como diz o versículo 24, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. O que eu tenho visto é que a maioria de nós está alimentando a carne ao invés de alimentar o Espírito. E aí, quando se a carne é alimentada, quando se alimenta essa carne, as tragédias que ela vai gerar são inomináveis, incontáveis. E eu acho que você não quer isso, eu não quero e Deus mais ainda não quer. Ande no Espírito, viva no Espírito, seja guiado no Espírito. E produza, desenvolva o fruto do Espírito Santo na sua vida. Então reflita aí no Gálatas 5, 22, 23. Veja se você está mostrando pelas suas atitudes esses frutos. Se não, é hora de agir, pedir perdão a Deus e que Deus nos ajude a vivenciar esses frutos. Certo?
Foque nisso. Isso é tempo de muita turbulência. A gente não precisa trazer mais turbulência para a nossa vida do que já normalmente tem. Temos um Deus poderoso, grandioso, que deu o seu Espírito para habitar em nós. Nós que cremos em Jesus, o Espírito dele habita através de nós e a obra dele flui em nós através do Espírito. Então nós podemos ser pessoas melhores, vivenciar coisas melhores na nossa vida nesse tempo. Então essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês hoje. Pensem nisso, orem a respeito disso. Daqui a pouco a gente vai ter uma oração, colocar nossas vidas mais uma vez perante Ele. Mas antes disso, a gente hoje tem um convidado especial aqui na nossa transmissão, no nosso culto online, que é o pastor André. Aqueles que já são da nossa igreja sabem, né, de toda a importância que ele e a sua família têm na nossa igreja, nesse ministério. Eles estão indo embora, né, finalizando uma etapa da vida aqui. E o pastor André tem um comunicado, né, umas palavras para trazer para nós. Eu vou chamar ele para chegar e estar fazendo esse comunicado para a gente. Depois eu volto para a gente orar. Pastor, pode chegar. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui na igreja, o templo, né, com o pastor Ricardo, Edneia, e certamente um ambiente diferente sem vocês estar aqui presente. Mas hoje à noite eu quero estar compartilhando algumas novidades com os irmãos. Sabemos que nós vivemos em tempos diferentes. Um dos ditados prediletos meu é que a vida o que acontece depois de fazer seus planos. E certamente nós já tivemos um calendário cheio de planos para esse ano. Conferência missionária, a vinda do grupo Oasis e muitas outras coisas também. E depois vem a realidade que nós estamos vivendo agora. E hoje eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, mas uma decisão urgente. Eu recebi um comunicado da Embaixada Americana que iria estar fechando o serviço aéreo para os Estados Unidos. E que se a gente não atuasse rápido e comprar a passagem e sair logo, a gente teria suspenso aqui no Brasil por tempo indeterminado. Nós ficamos angustiados com essa notícia, mas nós tivemos que fazer uma escolha. Nossa passagem que compramos para sair depois do culto da despedida foi cancelado. Então a gente não tinha muita opção. Ou era para sair logo ou planejar de permanecer mais 2 ou 3 meses aqui no Brasil, que não pessoalmente seria ruim, mas só que a gente já fez um planejamento, tem algumas realidades familiares, algumas realidades acadêmicas do Levi e Lili e outras coisas que nos travam um pouquinho. Além disso, a gente já vem desfazendo a casa, entregando as coisas. A maioria das coisas que eu tenho no mundo já estão nas suas mãos, né? E que coisa boa, né? Às vezes eu penso, por que a gente fez a reunião das mulheres tão cedo? E por que a gente já fez o bazar tão cedo? Então foi justamente para cumprir um tempo adequado e apropriado. Mas nós tivemos que tomar uma decisão com o coração partido hoje, de comprar a última passagem sobrando, que sai domingo agora. Então esse domingo agora estaremos saindo do Brasil, fazendo a nossa mudança para os Estados Unidos. Eu não estou muito contente com essa decisão, estou angustiado, estou muito chateado, porque não foi assim que eu queria. Eu avisei para a igreja faz mais que 3 anos que a gente estaria regressando para os Estados Unidos
e tudo mais. Mas não é assim que eu imaginava, né? Eu queria aquele momento de comemorar juntos, de celebrar juntos, de dar um abraço a cada um. E o abraço hoje em dia é quase criminal, né? Contra a lei. Então não são as circunstâncias que eu queria. E eu realmente cogitei por muito se a gente deveria permanecer aqui nessa quarentena mais 2 e 3 meses justamente para realizar esse culto. Mas no fim, os meus conselheiros e meus orientadores já me falou que do pé em que as coisas estão com os meus planejamentos, que já seria bom antecipar um pouquinho a nossa viagem. Então eu peço oração dos irmãos, como que eu faço também compromisso de orar por vocês. Eu não sairia do Brasil e da cidade se eu não tivesse total confiança nos irmãos da igreja, e em especial a liderança e a firmeza do pastor Ricardo e Edneia. Eles estão manobrando muito bem esse tempo de crise, usando seu conhecimento tecnológico para aproximar a igreja, e eu acho que no outro lado desse crise a gente vai ter mais ferramentas ainda para ministrar para as pessoas. Lembre, irmãos, nós estamos passando uma crise, mas isso vai passar, vai passar. Nós já vimos isso em outros países, é uma coisa que faz muito chateação, muita frustração, muita angústia durante 2 meses, estendendo um pouquinho mais talvez, mas isso vai passar e as coisas vão normalizar. E depois de alguns meses já vão estar aqui congregando, abraçando, tendo aquele junto panela abençoada com vaca atolada, na minha ausência me enviando fotos para encher a minha paciência. Mas isso não tem problema não, tá? Visto que nós temos que sair nesses termos, nós estamos fazendo um planejamento para voltar, né? Numa data futura, né? Para fazer visita, para fazer aquela despedida apropriada e rever os irmãos, né? Então isso é coisa boa. E se os irmãos não aguentam mesmo, não estão satisfeitos com a situação, se quiser dar um pulo em casa, de distância, né? Isso também eu não descarto não, mas a gente tem 96 horas para sair do país e desfazer a casa. Então se a gente estiver um pouquinho preocupado com outras coisas também, não repara. Mas irmãos, alguém falou uma vez que a gente não valoriza o que tem até que perde. E certamente nós estamos aprendendo muito durante essa crise. O valor de congregar um com os outros. O valor de estarmos juntos. O valor de uma junta panela. O valor e oportunidade de sair na rua e ter contato com pessoas, e evangelizar e falar de Cristo. E certamente nós estamos aprendendo o valor de um abraço, né? Então, irmãos, levante a cabeça. Jesus, ele não foi pegado pela surpresa com essa crise, esse vírus. Ele é soberano, ele ainda é o dono do mundo e da eternidade. Nossa esperança e nossa fé está nele. Nós não estamos vencidos, não somos vencedores. E nós sabemos que logo, em breve, depois de um período, as coisas vão normalizar, que estaremos juntos de novo, fazendo piadas e contando as histórias sobre essas chateações e esse tempo que passou. Mas aproveite esse tempo, irmãos. Você está em casa, tem mais tempo para orar, ora. Tem mais tempo para trabalhar com seus filhos e investir nas suas vidas. Tem mais tempo para ler livro, tem mais tempo para aproximar o seu cônjuge. Aproveite esse tempo. Talvez seja o único tempo na vida onde que você está no quartinho de pensamento. Então tem muita coisa que você pode fazer para redimir o tempo. E eu acho que cada um de nós temos que procurar da melhor forma trazer glória a Jesus no meio dessas circunstâncias.
Muitas vezes lemos histórias na Bíblia de Daniel na Babilônia, do povo de Israel no cativeiro, e com as situações difíceis eles acharam uma maneira para permanecer fiel, para mostrar sua fé e glorificar Jesus. E agora nós temos um tempo talvez único na vida para glorificar Jesus, para deixar nossa família, nossos vizinhos e as pessoas ao nosso redor saber que nossa fé em Jesus é mais que boca para fora, e que realmente a fé que nós temos em Cristo tem um valor imenso. Nós precisamos de Jesus, Ele está próximo. Então vamos estar aproveitando esse tempo. Nós te amamos, adoramos ao Senhor por tudo que tem feito até agora. Nós temos uma história juntos como família Batista Livre, temos um presente e realidade agora, e glória a Deus, teremos um futuro. Isso não é o fim, temos um futuro brilhante. E se Deus permitir, e depois dessas situações e circunstâncias desagradáveis passando, estaremos juntos aqui para a glória de Deus, tá? Se gostaria de enviar mensagem, um WhatsApp para manter contato conosco, fique à vontade, nossos corações estão abertos, e vamos continuar orando por seu pastor, nosso pastor, que ele continua conduzindo nessa igreja no bom caminho, como está dentro e no outro lado desse Cristo. Que Deus te abençoe. Muito bem. É difícil para a gente, quando o pastor André, quando eu vi a notícia da questão da embaixada, né, eu falei, essa questão, as passagens canceladas e tudo mais, eu imaginei que teria que se adiantar, mas não imaginei que fosse tão mais rápido. E a gente com todos os planejamentos, né, e reunião dos homens para fazer uma despedida, não deu. O culto do dia 19 de abril, de despedida, não vai dar. Uma série de coisas. E é triste mesmo. Eles vão fazer falta, eles sabem disso. E como nós fomos recebidos aqui por eles, e o apoio ministerial, a confiança, porque essa igreja foi a vida deles, né? E a gente receber essa oportunidade com essa confiança é um presente. E o carinho que eles têm, como eles tiveram esse tempo todo aqui, e o carinho que eles têm e tiveram com a gente, vai ser muito difícil não ter mais, né? Assim, nesse tempo. Mas vamos seguir em frente, fazer o melhor para a glória de Deus e honrar a Deus. Honrando a Deus, estaremos honrando todo o trabalho que eles fizeram aqui, e vamos esperar ansiosamente o dia que eles vão poder voltar e a gente fazer uma despedida de verdade, da forma certa que eles merecem, porque o trabalho deles no Senhor não foi em vão aqui. Grandes coisas Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo. A gente vai tentar seguir em frente com a mesma excelência, cuidado, carinho que eles tiveram e que eles têm. E que Deus dê um futuro abençoado para eles. Precisam ir embora agora, não tem outro jeito, né? O Levi e Lili tem que estudar, ficar aqui mais 3, 4 meses, sabe-se lá quanto tempo, e atravancar a vida deles. Seria egoísmo da nossa parte querer que eles ficassem aqui e atrapalhar um processo de vida que já estava num plano. Então, pastor André, Andréia, Levi e Lili podem ir tranquilos, vão com as nossas orações, com o nosso abraço virtual por enquanto, mas assim que der, a gente vai ter nossa oportunidade de se despedir do jeito certo, da forma correta que vocês merecem e precisam ter essa oportunidade, né? Então, óbvio que eu ia chorar, como sempre, né? Mas é terrível para a gente não ter oportunidade de se despedir do jeito certo, né?
O pastor André não teve oportunidade de ter uma despedida exclusiva para ele, os meninos tiveram para eles, a Andréia não deu tempo de ter a sua. É muito injusto esse mundo, né? Ô, dureza. Mas vai ter, nós não vamos deixar passar isso. Assim que der e vocês puderem voltar, teremos esse momento especial, né? Então, vamos orar por eles, vamos orar para que Deus continue nos abençoando eles nessa nova fase de vida, e vamos pedir, né, que Deus continue cuidando da nossa vida, do nosso rumo, daquilo que temos vivido. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar e pedir as bênçãos de Deus e finalizar o nosso encontro de hoje. Santo Deus, te louvamos porque o Senhor é Deus todo-poderoso, grandioso. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o alfa, o ômega. E agradecemos que o Senhor quer se relacionar conosco. Agradecemos que o Senhor enviou teu Filho Jesus para nos dar a oportunidade de te conhecer e de viver na tua presença. Não só agora, mas o Senhor tem reservado um lugar para todo aquele que creu e depositou a fé em Jesus, para passar a eternidade na tua presença, e te agradecemos por isso. Nos abençoe nesse tempo agora, tempo de angústias, mas agradecemos o teu cuidado. Queremos pedir pelo pastor André, pela Andréia, o Levi e a Lili nessa viagem que eles empreendem agora nesse fim de semana, nessa nova fase de vida, que o Senhor os proteja, que o Senhor os conduza em todos os planos e questões que eles têm. E agradecemos tudo que o Senhor fez aqui na vida de tantas pessoas, que o Senhor usou a vida deles e usou como instrumento de crescimento na vida espiritual de tantas pessoas. Que o Senhor os proteja nesse momento agora de partir, de começar uma nova vida. Que o Senhor conduza, dê todas as condições e os faça felizes como eles foram felizes aqui nesses anos. E o Senhor faça com que eles sintam o nosso abraço, o nosso carinho, mesmo que, por enquanto, estamos impedidos pelas circunstâncias de poder demonstrar isso de uma outra maneira. Que o Senhor nos ajude a seguir em frente, manter a excelência e o cuidado com a tua obra, como eles sempre mostraram e tiveram aqui. E abençoe todos nós e nos direcione. Abençoe a nós como comunidade cristã aqui local, a primeira igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Nos ajude a sermos relevantes na vida das pessoas, na comunidade, e que o Senhor nos faça útil de todas as formas que pudermos ser útil na vida das pessoas e na vida dessa comunidade. Pedimos que o Senhor nos despeça, nos abençoe e nos proteja nesse resto de noite, nesse restante de semana, nos preparando para tudo que vamos viver ainda. Queremos implorar e pedir uma bênção pelo nosso país. Que o Senhor abençoe e dê serenidade às pessoas, dê bom senso, dê direcionamento aos nossos governantes em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Que eles tenham bom senso, que eles tenham sabedoria do Senhor para tomar as melhores atitudes e sem nenhum tipo de outra coisa que não seja realmente preocupação com o povo pelos quais eles são representantes. Direcione eles, Senhor Deus. Nós precisamos que o Senhor atue, que o Senhor intervenha no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, que o Senhor intervenha no mundo e faça o mundo compreender que precisamos aprender e viver na Tua presença. É isso que agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe você, fique na paz do nosso Senhor, fique tranquilo, fruto do Espírito transbordando a sua vida cada vez mais. Amém? Deus abençoe, até mais.